Alô gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Hoje estamos no episódio 70. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu tenho um fraquinho por números redondos, tipo números certos. Tudo o que acaba em 0 e em 5, para mim é super satisfatório, não sei explicar porquê. Eu já tive uma discussão, entre aspas, uma discussão saudável com o Ricardo acerca de números acabados em 5 serem números redondos, porque na minha cabeça são, porque tipo, é o meio do todo. Estão a perceber? Mas percebo o facto de ele dizer que não são números redondos. Desculpem, isto ainda agora começou e eu já me estou a enrolar toda. Mas, hoje é o episódio número 70. Já estou a fazer isto há 70 semanas. Como assim? Por um lado, por acaso esta cena do tempo é muito engraçada porque ao mesmo tempo que passou super rápido e que é um bocado estranho para mim pensar que estou a fazer isto há 70 semanas, por outro lado eu sinto que faço o podcast há tanto tempo que quando eu vou ver quando é que foi o meu primeiro episódio, que não vos consigo dizer quando, fico sempre surpreendida por não ter sido mais cedo, estão a perceber? Não sei, parece que faço há bué de tempo e há muito pouco tempo ao mesmo tempo. Isto acontece-me com muitas coisas, também me acontece com, por exemplo, com a minha relação com o Ricardo. Nós estamos juntos este ano faz 7 anos. Eu às vezes paro para pensar e fico tipo, what? 7 anos é bué de tempo, mas ao mesmo tempo parece, é bué de estranho, porque ao mesmo tempo parece que estou com ele há uma vida, simultaneamente parece que acabei de o conhecer, percebem? E é esquisito perceber que daqui a bocado estamos juntos há uma década. Ia, que estranho, estou mesmo a ficar velha, credo. Mas pronto, olhem, hoje é dia 16 de março, é uma terça-feira, está finalmente tempo de primavera. Eu já sabia que isto está, se bem que ainda vamos entrar no mês de abril e supostamente mês de abril ao 2000, há sempre a possibilidade de voltar a chuva e o frio, mas eu sinto nos últimos anos a primavera tem demorado sempre mais tempo a chegar, mas depois quando chega está tipo uma semana de tempo de meia estação e depois vem logo o calor infernal do verão, que vocês já sabem que eu não sou fã. Portanto, olhem, estamos neste momento, ainda estamos naquela fase de meia estação, o que é fixe, se bem que eu tenho uma relação um pouco problemática com meias estações, porque eu nunca sei o que vestir, porque se eu tiver de manga curta tenho frio, se tiver de manga comprida tenho calor, então estou sempre confusa sobre o que vestir para sair de casa, o que neste momento infelizmente não é um problema, porque não podemos sair de casa, se bem que todo o plano de desconfinamento já começou, embora ainda só tenham aberto algumas coisas. E ainda ontem eu estava a falar com a minha sogra sobre isso. E uma pessoa nunca sabe bem como é que se há de sentir quando começa o desconfinamento, porque, por um lado, uma pessoa fica contente porque é sinal que as coisas estão melhores e que nós podemos aos pouquinhos voltar à nossa vidinha, mas ao mesmo tempo nós já sabemos que a partir do momento em que isso começa a acontecer, os casos começam a aumentar outra vez. Portanto, é daquela, juro, eu estou a fritar bué já, desculpem. Eu tento sempre evitar falar no assunto do Covid aqui no podcast, porque literalmente só se fala disso em todo o lado. Liga-se a televisão e só se fala de Covid nas redes sociais, porque é inevitável, está tudo parado, a única coisa que está a acontecer é Covid. Portanto uma pessoa tenta fugir ao tema, mas eu acho que é quase impossível. E eu, para ser sincera, eu acho que é por causa disto de... Lá está, eu estava anteriormente, nas últimas semanas tenho reclamado da cena do tempo estar bué mau e que já não basta uma pessoa estar em casa, ainda olha pela janela, vê mau tempo, ainda fica pior. Mas eu não sei se é pelo tempo estar melhor agora ou se é pelos casos estarem melhor agora e estarmos a começar todos a cena do desconfinamento. Eu estou a começar a bater bué mal por não estar em Lisboa, juro, está-me a afetar bué. Amigos, eu estou com tantas saudades, juro. E claro que eu tento me focar sempre nas partes boas, né? De estar aqui no Algarve, estou com a minha mãe, não estou a ter grandes despesas porque não estou a pagar renda nem nada disso. Mas juro, sinto tanta, não só falta obviamente da minha, como é que se diz? Independência, o facto estar na minha casa, né, com o Ricardo, termos as nossas rotinas, não termos que
que dar satisfações a ninguém e epá, é completamente diferente. E se vocês vivem sozinhos ou já viveram sozinhos, sabem perfeitamente o que é que eu me refiro, a liberdade de nós podermos fazer literalmente o que quisermos e não termos que dar satisfações a ninguém. E não é que cá em casa me exijam esse tipo de satisfações, mas eu acho que a partir do momento em que vocês vivem com outras pessoas é uma questão de respeito, vocês avisarem quando vão sair, avisarem quando é que voltam, avisarem, epá, não sei, e neste momento a questão de sair nem se coloca muito, mas como eu vivo com outras pessoas, às vezes só me apetece estar no quarto com o Ricardo o dia inteiro a ver filmes, mas depois sinto-me mal porque há outras pessoas em casa e eu não estou a conviver com elas e parece que sou boa antissocial. Estão a perceber? Esse tipo de dúvidas e questões que surgem na cabeça e que uma pessoa quando vive a sua vidinha normal e independente acaba por não pensar, e eu não pensar nisso é uma forma de liberdade que eu aprecio muito. Então não só isso me está a causar algumas saudades e está-me a incomodar, pronto, como a cidade em si, juro. Eu vejo stories de amigos meus, amigas minhas que moram em Lisboa, que obviamente como moram em Lisboa mostram os sítios onde andam, nem que seja cenas ridículas tipo o Colombo ou o continente, tipo, vão às compras no continente e eu sei que o continente é em Lisboa e eu fico com minha inveja que nem é saudável, não é aquela inveja bonita de ai, aquela pessoa é tão fixe, quem me dera ser como... Não, é mesmo inveja da má, no sentido, não que eu desejo mal a essas pessoas, mas de género fónix, eu também quero caraças, porque eu morei... Vocês sabem que eu morei no Algarve durante 22 anos, pronto. A grande parte da minha vida foi no Algarve e durante muitos anos eu achava que não gostava de Lisboa, porque eu acho que é uma cena bastante comum em quem é algarvio. Temos toda meio que a noção ou a ideia de que Lisboa é demasiado confusa, as pessoas são muito antipáticas, ninguém quer saber de ninguém. E, opá, não sei, eu tinha um bocado essa ideia também. E depois quando comecei a namorar com o Ricardo, ele é 10 anos mais velho que eu, então ele já tinha tirado um curso, neste caso de cinema, antes de nos conhecermos na licenciatura que eu tirei também. E ele tirou igualmente, né? Éramos colegas de turma. Então ele já tinha vivido durante 4 anos ou 3 anos em Lisboa e ele adorava, literalmente, ele sempre que falava em Lisboa, os olhos dele brilhavam. E eu sempre achei aquilo meio estranho, tipo, mas tipo, o Algarve é muito melhor, é tudo muito mais calmo e não sei o quê. E depois aos pouquinhos, de vez em quando íamos passear a Lisboa e ele começou a mostrar-me Lisboa através dos olhos dele, a mostrar os sítios que ele gostava, e como nós somos muito parecidos na maior parte das coisas, o que ele gostava, eu também gostava, não é? Então eu comecei a ver Lisboa através dos olhos dele e apaixonei-me perdidamente. Até que tomámos a decisão de ir morar para Lisboa, e a partir do momento em que fomos morar para Lisboa eu ainda me apaixonei mais, principalmente nos últimos 2 anos em que estivemos a viver mesmo no centro de Lisboa, juro. Até me dá vontade de chorar só de pensar que já não estou a morar naquele sítio e que dificilmente voltarei a morar. Mas pronto, olhem, isto tudo para dizer que... estava a dizer que eu antes achava que o Algarve era muito melhor para viver do que Lisboa por causa dessa calmaria que eu achava que era a melhor coisa do mundo. Mas a verdade é que, e talvez também se deva ao facto de eu ao longo dos anos, eu sempre me interessei por artes, não é? Mas ao longo dos anos fui estudando artes cada vez mais, fui me interessando cada vez mais e tornou-se realmente uma coisa muito importante na minha vida o facto de eu consumir cultura. E quando falo em cultura não falo só de ir a museus ver quadros, mas o facto de poder ir ao cinema, de ter teatros, de simplesmente passar na rua e ver arte de várias formas, e isso em Lisboa acontece muito facilmente, porque se vocês estiverem no centro de Lisboa principalmente, vocês dão 10 passos e há uma pessoa a tocar violoncelo, dão mais 10 passos e há uma pessoa a cantar ópera no meio da rua, dão mais 10 passos e está uma pessoa a dançar. Estão a perceber? Há bué
vocês não conseguem estar aborrecidos a passear pelas ruas de Lisboa. Há muita vida, e claro que estou a falar numa altura pré-Covid, em que, pronto, isto estava tudo diferente, mas vocês não conseguem passar por Lisboa sem ver alguma coisa que vos deixe surpreendidos e de alma cheia, e isso aqui no Algarve não acontece. O Algarve é muito... E claro que isto depende muito do foco da vossa vida. Se vocês derem mais valor à calma e ao sossego, claro que o Algarve é uma melhor escolha, não é? Mas se vocês gostarem destas questões assim mais culturais, ou de simplesmente verem mais vida quando andam na rua, então Lisboa não tem nada a ver. E isso eu percebi que era uma das... Quando fui morar para Lisboa é que percebi o quão importante isso é para mim, o de estar num sítio em que há movimento na rua. Eu sempre pensei que fosse uma pessoa mais de morar num sítio calmo e pacato, sem grande coisa a acontecer, porque sempre foi em sítios assim que eu vivi até aos 22 anos. Mas a verdade é que sempre que começava a escurecer, eu fechava-me em casa e não saía, e tinha medo quando tinha que levar o lixo assim a uma hora mais tardia. E a partir do momento em que eu fui para Lisboa, e vivia eu também estava num sítio fora do normal, não é? Não estava numa zona residencial, estava numa zona turística. Então havia sempre movimento, qualquer que fosse a hora. E o facto de eu saber isso, o facto de eu saber que estava numa zona que, independentemente da hora, a não ser que fosse mesmo muito de madrugada, havia pessoas a passar, fazia-me sentir, para além de feliz e animada, não é, por ver movimento e vida na rua, fazia-me sentir muito, muito, muito segura. Nunca houve um único dia dos 2 anos em que eu vivi ali na Praça da Alegria que eu tivesse medo ao estar em casa à noite, estão a perceber? Por acaso nunca acontecia muito, porque eu não sou uma pessoa de sair sozinha de casa, nem de dia nem de noite, portanto nunca aconteceu. De dia aconteceu, obviamente, mas de noite nunca se deu. Mas eu, se tivesse que sair à noite para ir fazer qualquer coisa, ou para ir levar o lixo, ou para ir encontrar-me com alguém, eu não tinha medo nenhum de andar naquelas ruas perto de onde eu morava. E o facto de eu agora estar a viver no extremo oposto disso e não ter sido uma escolha... Quer dizer, foi uma escolha nossa, mas não foi não foi por nós querermos. Estão a perceber? Era a melhor opção na altura, por todas as questões e mais algumas, porque eu estava grávida, íamos ter o bebê, sabíamos que íamos precisar do apoio da família para esta nova etapa, que é muito assustadora, principalmente nos primeiros tempos, e também com toda a questão da pandemia, não é? Tanto eu como o Ricardo não estávamos a trabalhar e tornou-se insuportável pagar a renda que tínhamos que pagar naquele sítio. Então o termos saído de lá por causa dessas razões e não por bora sair porque vai ser melhor, ou bora sair porque já estamos fartos daqui, não foi nada disso. Nós saímos de lá a querer ficar, e então isso ainda tornou tudo mais difícil. Então agora quando eu vejo as pessoas assim aos pouquinhos a voltarem a sair e a estarem em Lisboa, que é o sítio onde eu quero tanto estar e não posso agora, está-me a fritar o miolo. E a verdade é que eu não sei quando é que nós vamos ser capazes de voltar, porque a nossa ideia era, quando voltarmos para uma casa comprada. E vocês sabem como é que está o mercado imobiliário no país inteiro, mas Lisboa então é sempre o extremo das casas extremamente caras. E nós temos um apartamento cá no Algarve que estamos a tentar vender, e só quando conseguirmos vender é que podemos começar a pensar em comprar uma casa em Lisboa. Só que com toda esta questão da crise por causa da pandemia, isso pode levar muito tempo, e essa possibilidade está-me a incomodar bastante. Não nego. Também já pensámos se não seria melhor voltarmos para uma casa alugada, arrendada, e enquanto lá estávamos tentar ir vendo casas para comprar, mas lá está, não sabemos ainda. Estamos os dois e depois estamos os dois aqui fechados, e eu imaginem, só para vocês terem noção, eu não saio de casa desde desde dia 15 de dezembro. Eu só saio literalmente para... como é que é dizer? Ir ao médico.
Ir ao médico, às consultas, não saio para mais nada há 4 meses. E se bem que no Algarve não há grande coisa para fazer no inverno, eu já estou a começar a dar um pouco em louca. Embora seja uma pessoa que goste de estar em casa, já está a começar a ser um pouco demais. E uma das coisas que me deixava um pouco mais descansada quando tomámos a decisão de sair de Lisboa e vir para o Algarve, o que me dava assim mais ânimo era saber que eu ia estar perto dos meus amigos. Era do género, ok, vou para um sítio, uma cidade, uma zona em que eu não gosto tanto de morar, mas pelo menos vou estar perto das minhas pessoas e posso estar com elas, e isso vai acabar por compensar. Mas não posso estar com elas. Na fase final da gravidez deixei de sair porque tinha medo de ser infectada, porque não queria dar à luz infectada numa zona para Covid, porque o acompanhamento dado a uma mãe que tem Covid é muito menor, porque obviamente é mais arriscado para os profissionais de saúde. Então eu fechei-me em casa nas últimas semanas de gravidez. Depois, a partir do momento em que o Duarte nasceu, fechei-me em casa porque ele era tão pequenino que não se podia, nem é aconselhado sair de casa durante o primeiro mês de vida do bebê, porque eles são muito, muito frágeis, e mesmo que eu quisesse sair não podia, porque estávamos todos em confinamento. E pronto, e agora o confinamento está a começar a acabar e pronto, olha, tenho que me focar na parte positiva, que é mais tarde ou mais cedo, mesmo que eu não consiga sair aqui do Algarve, mais tarde ou mais cedo consigo estar com as pessoas que tenho cá. Mas sim, estou deserta para voltar para Lisboa. Por isso, olhem, amigos, se quiserem comprar um apartamento em Tavira, no centro de Tavira, falem comigo, ok? Que eu tenho todo o gosto em vender-vos. Mas sim, o que é que eu tinha mais coisas para falar? Entretanto esqueci-me. Ai pá, sério. Tinha-me lembrado ainda agora de uma cena que achava que era interessante falar convosco e passou-se-me. Vem, eu normalmente aponto estes micro temas que eu me vou lembrando no telemóvel, porque depois uma pessoa acaba por falar e embranha-se nos pensamentos e perde-se. Mas não o fiz porque o meu telefone está praticamente sem bateria e eu não queria estar a gastar a bateria, mas devia ter escrito na mesma. Mas pronto, olhem, o que é que eu tenho mais para falar convosco? Comecei a ver uma série. Eu já partilhei nos stories do Instagram, como praticamente tudo. No Instagram é tudo tão mais imediato que as coisas acabam por passar sempre por lá primeiro. Mas comecei a ver uma série que o Ricardo já me tinha falado há bué de tempo, imensas vezes, a dizer que temos que ver esta série e vais gostar quase de certeza. E eu confesso que nunca me interessei muito, porque era uma série antiga. Não muito antiga, mas um pouco antiga. Acho que a série a primeira temporada é de 2001, acho que é isso. Então eu ficava tipo, com tantas séries novas a sair, vou ver uma antiga, tipo estúpida. Obviamente que isso não quer dizer nada. Mas para aí a semana passada nós estávamos aqui em casa, já tínhamos acabado a série que estávamos a ver na altura, que era o Master of None, e o Ricardo perguntou, que série é que queres ver? E depois deu a ideia de ver aquela que se chama 6 Feet Under, ou 7 Palmos de Terra. E eu, ok, bora lá, já estás a falar nisso há tanto tempo, agora não temos mesmo mais nada de interessante para fazer, bora lá começar a ver isso. E amigos, aquilo é brutal. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de ver séries, mas a mim custa muito embrenhar-me numa série logo à partida. Eu normalmente nunca gosto dos primeiros 3, 4 episódios de uma série. Não sei porquê, eu sou muito desconfiada. E das coisas que eu mais detesto é perder tempo a ver coisas que eu não gosto. Juro, quando eu vejo um filme durante, imaginem, 1h30, 2 horas de um filme e chego ao fim e percebo que não gostei, eu fico bem irritada, porque é do género, eu acabei de perder 2 horas da minha vida a ver uma cena que não gosto e eu nunca mais vou recuperar essas 2 horas. Então, quando começo a ver uma série, eu tenho tanto medo que isso aconteça que eu vou mesmo bué desconfiada. E tipo, imaginem, começam a aparecer as personagens e eu fico bem tipo, o que é que esta personagem tem de interessante? Eu vou gostar de ti? Não vou? Até agora não me estás a fazer gostar de ti, amigo. Tipo, estão a ver? Estou sempre assim, bué chata quando começam as séries. Então
custa-me imenso até entrar completamente na história e a começar a identificar-me ou a gostar de alguma forma das personagens. E com esta série, e é muito raro, isto só me aconteceu para aí 1 ou 2 vezes, com esta série prendeu-me logo no início, tipo, não digo logo ao primeiro minuto, mas a meio do primeiro episódio eu já estava bué dentro da história e queria continuar a ver e não queria parar, e é daquelas séries que me dá sempre vontade de pôr o próximo episódio, e isso nem sempre acontece, mesmo quando eu vejo uma série que gosto. Muitas vezes acabo o episódio tipo, ok, acabou por hoje, vemos o resto vemos mais no outro dia, e com esta série não, tipo, acaba um episódio e eu já estou pronta para pôr o próximo. Portanto, se vocês ainda não viram, eu sei que como é uma série mais antiga, já muita gente viu, ou mesmo quem não viu tem o mesmo preconceito que eu tinha de, uma série com 20 anos, tipo, não tem tanta qualidade de imagem, e não tem, é verdade, não me apetece muito, mas a sério, vejam, porque vale mesmo muito a pena. Eu ainda só vi a primeira temporada toda e agora estou para aí no 4º episódio da 2ª temporada. E é tão fixe. Para resumir, muito resumidamente, porque eu não gosto de falar. Aliás, eu não gosto quando me contam demasiado sobre os filmes ou as séries, eu gosto de ser surpreendida, mas só para vocês terem uma mínima noção sobre o que é sobre uma família americana que tem uma agência funerária. Pronto, então aquilo acaba por vos fazer pensar bem na morte e na vida de uma forma às vezes leve, outras vezes nem tanto, mas juro, é muito boa a série mesmo e eu estou a adorar. Perdão. E pronto, olhem, por acaso é uma série que nos faz pensar bastante, e se em alguns episódios vocês ficam bem a pensar na morte de uma forma bué pesada, de género, realmente é grande bosta nós estarmos aqui e fazermos bué cenas ou esforçarmos para imensas coisas na nossa vida, queremos ser pessoas melhores e fazer bué de coisas e depois no fim morremos e pronto, acabou tudo. Como de repente há episódios em que vocês encaram a morte de uma forma super leve e natural, não é? De género, tipo, toda a gente morre, toda a gente já existiu, já morreu ou vai morrer, e portanto é na boa, não vale a pena estar a estressar muito com isso. E pronto, os próprios episódios provocam as duas reações a este tema e é muito, muito fixe, olhem, a sério. Se estão mesmo... Lá está, uma pessoa, embora esteja a desconfinar, ainda temos o dever cívico de recolhimento, portanto recolham-se nos vossos aposentos e vejam esta série que vale mesmo muito, muito a pena. Por acaso já não vejo um filme há bué de tempo, porque agora como nós temos o Duarte, e felizmente o Duarte ele já tem 2 meses e 1 semana praticamente, então ele já passou aquela fase de recém-nascido que eu estava desejosa que ele passasse. Por um lado eu sentia-me bem culpada por estar a desejar que o tempo passasse tão rápido, porque toda a gente diz que a fase de recém-nascido deixa bué de saudades, mas a fase de recém-nascido é bué lixada e eu estava-me a passar. É literalmente vocês terem um ser tão frágil que estão constantemente com medo que ele morra, literalmente, por qualquer coisa ou por nenhuma, o que também é uma possibilidade, e é bué de assustador. A cena não sei se vocês conhecem, há uma cena que se chama morte súbita do lactente, que é uma cena que pode acontecer aos bebés até aos 3 meses de idade, acho eu, mas quanto mais novos eles são, mais provável isso acontecer. Isso deixa-me toda borrada. Aliás, por acaso, olhem, nesta série que eu vos falei agora, há um episódio em que uma das pessoas, em que um dos casos é de um bebê que morre de morte súbita, e é bué marado, tipo, não tem razão, eu não sei porque é que isso acontece, é tipo, literalmente, morte súbita, o próprio nome indica, vem do nada, e o facto de eu saber que isso podia acontecer deixava-me bué assustada, se bem que acho que é até aos 3 meses que pode acontecer, ou é mais provável até aos 3 meses, e o Duarte ainda só tem 2, mas não vai acontecer, obviamente, não é? Mas o facto de ter sempre isso aqui no inconsciente da minha cabecinha deixa-me meio maluca, se bem que eu agora já noto quão mais resistente ele é, e era isso que eu estava a dizer, os primeiros tempos, tipo, o primeiro mês, mês e meio, é que é bué
assustador terem aquela coisinha tão pequenina, precisar de vocês 24 horas por dia, apesar de eles dormirem muito tempo, também requerem muitos cuidados extra, estão a perceber? E eu quando estava nessa fase, principalmente umas semanas que eu já vos falei em que ele teve muito mal, não sabíamos se era cólica, se era uma reação, uma vitamina que ele estava a tomar. A verdade é que ele estava a chorar 24 horas por dia e nós já não sabíamos o que fazer. E eu estava tipo, por favor, eu só quero que ele faça 3 meses, porque a partir dos 3 meses eles começam a ser um bocadinho mais independentes de nós, passam mais tempo acordados sem precisar de estar, sei lá, a mamar o tempo inteiro, já brincam mais, já reagem aos estímulos externos, já comunicam um bocadinho mais. Eu estava desejosa que essa fase começasse, e embora ele ainda não tenha chegado aos 3 meses, ele agora com 2 meses e tal, eu já estou a sentir-me muito menos sobrecarregada nesse sentido. Ele primeiro faz cestas um pouco mais longas, mas depois também aguenta muito mais tempo acordado. Só que o tempo que ele está acordado, ele está bem, está tranquilo, está a ver tudo à volta dele, sorri para nós, e já conseguimos estar com ele ao colo, ou com ele ao pé de nós, sem ele estar a chorar. Estão a perceber? Porque antes era ou ele estava a dormir ou ele estava acordado a chorar. Então o facto dele agora já aguentar-se assim um bocadinho acordado, sem precisar de grandes cuidados nossos, claro que obviamente temos que continuar a mudar as fraldas e dar de mamar e não sei o quê, já nos permite, por exemplo, passar algumas horas a ver séries. E como as séries são por episódios, e embora esta série que eu esteja a ver agora tenha episódios grandes de 50 minutos, são 50 minutos, e por exemplo, ele às vezes a mamar demora 30 a 40 minutos, então é praticamente um episódio inteiro em que ele está sossegadinho aqui nas minhas maminhas, e eu consigo estar atenta a ver e entretida a ver um episódio de uma série. Com um filme, como os filmes normalmente têm 2 horas, a média é 2 horas de duração, é muito menos provável e praticamente impossível eu ver o filme do início ao fim sem interrupções por causa do bebê. Então pronto, tenho-nos apetecido mais ver séries por causa disso. Só que agora estamos em vésperas dos Oscars, e acho que foi ontem que foram anunciados os nomeados, e pela primeira vez desde que eu estou com o Ricardo nós não vimos nenhum dos filmes que está nomeado. Juro, isso dá-me grande irritação. Aliás, não, minto. Nós vimos um deles, que está na Netflix, que é Os Sete de Chicago, que é um filme fixe, por isso também aconselho a verem. Mas o resto dos filmes todos nós não vimos. E, por exemplo, foi o ano passado, ou foi há 2 anos, já não me lembro. Nós só não tínhamos visto um filme dos que estavam nomeados. Então era muito mais fixe, porque vocês nós vimos a gala ou vimos os resultados e sabíamos dar bem a nossa opinião, porque tínhamos visto todos e tínhamos os nossos favoritos, ou enfim. Este ano isso não vai acontecer, porque primeiro, como não houve cinemas, nós não pudemos ir ver, e os filmes agora estão disponíveis em várias plataformas tipo Netflix e assim. Só que imaginem, um filme está na Netflix, o outro está na HBO, parecia ganda labrega agora, o outro está na HBO, o outro está na Amazon Prime, o outro está não sei onde, e às tantas vocês precisam de ter subscrição em 50 plataformas para conseguir ver os filmes todos que querem. E eu sei que existe a pirataria, mas não dá tanto jeito, né? Nem é tão correto, porque pronto. Por isso, este ano dos nomeados dos Oscars, nós só vimos um dos filmes. E se a mim me está a incomodar, Ricardo, vocês nem imaginam, para o cinéfilo que ele é, o facto de ele estar a passar tanto tempo sem ver filmes está-lhe a fritar também o miolo. E também, isso é outra cena, eu tenho bué de saudades de ir ao cinema. Nós já não vamos ao cinema desde o primeiro confinamento. Nós devemos ter ido ao cinema em março, quase de certeza, porque nós íamos todas as semanas, e depois veio o primeiro confinamento e nós só voltámos a ir ao cinema em agosto. Fomos ver o Tenet, que nem sequer foi um filme nada de jeito. Vimos esse filme e foi o único filme que vimos desde então no cinema. Portanto, há mais de um ano, sem contar com esse do Tenet, que nós não vamos ao cinema. E para quem estava habituado a ir
todas as semanas, várias vezes por semana, é bué. E era sem dúvida uma dos elementos da nossa rotina que nós mais gostávamos. E que agora lá está impedida não só pela pandemia, pelo confinamento, como mesmo que agora levantassem as restrições todas e se pudesse ir ao cinema, eu não podia ir na mesma, porque tenho o bebê a precisar de mamar de 2 em 2 horas, então é completamente impossível. E a não ser que extraísse leite e deixasse em casa com alguém e essa pessoa lhe desse no biberon, não é? Mas como eu quero evitar o máximo tempo possível dar-lhe coisinhas em biberon para não interferir com a amamentação, pronto, olhem, eu vou tentar evitar ao máximo. Mas também os cinemas só vão abrir lá para maio ou lá o que é, né? Portanto, olhem, é isso. Eu queria ainda gravar um vídeo este dia. Mas não sei se vou conseguir, que isto agora é tudo. Só o facto de eu estar aqui durante meia hora sozinha a gravar um podcast é grande a vitória. E eu não sei se já tinha partilhado isto convosco, mas eu antes de ser mãe, sempre que via mães na internet, todas diziam que a partir do momento em que vocês têm um filho, principalmente no primeiro ano de vida, o vosso melhor momento vai ser quando vocês vão tomar banho. E eu ficava bem tipo, como assim? E eu agora percebo tão bem, porque eu normalmente tento lavar só a cabeça uma vez por semana para, tipo, dizem que é melhor para o cabelo e o meu cabelo não precisa de mais do que isso. E eu agora dou por mim com vontade de ir tomar um banho completo, dia sim, dia não, só para poder ter ali aquela meia hora. Eu não tomo banho durante meia hora, mas é o tempo de me despir, o tempo de estar no banho, o tempo de sair, de secar o cabelo. Pronto, aí vamos arredondar para uma horinha que eu tenho ali só para cuidar de mim. Epá, juro, sabe tão bem que me apetece fazer isso agora todos os dias. Portanto, porquê que comecei a falar do banho? Porque estava a falar que o facto de estar aqui há meia hora seguida a gravar o podcast já é grande cena com um bebê pequenino. Isso é sem dúvida, eu acho que é o único ponto, há 2 pontos negativos, ou menos positivos, da amamentação. Primeiro é este facto, é o facto de vocês terem um bebê que de 2 em 2 ou 3 em 3 horas, depende do bebê, precisa de comer e a única forma de o fazer é através do vosso corpo. Então vocês de certa forma sentem-se completamente presas àquele serzinho, e por mais que obviamente eu adoro o meu bebê e quando estou longe dele fico logo cheia de saudades, mas às vezes apetece-me estar um tempo sem ter que me preocupar com isso, mas não posso. Imaginem, às vezes estou tipo uma cena simples, tipo esticar o cabelo, que eu, como tenho bué de cabelo, demoro muito tempo a esticar o cabelo. E uma das cenas que eu gostava de fazer antes era pôr-me a esticar o cabelo nas calmas enquanto ouvia um podcast. E eu continuo a fazer isso, só que acontece imensas vezes, eu estou a fazer isso e a meio ele começa a chorar porque tem fome. E por mais que o Ricardo fique com ele, não é? Há muito tempo, as maminhas dele não dão leite, só as minhas é que dão. Então lá tenho eu de parar, pegar no bebê, dar de mamar, esperar que ele acabe de mamar para depois voltar a fazer o que estava a fazer. Pronto, isso é sem dúvida o maior senão na amamentação, pelo menos na amamentação exclusiva como eu estou a fazer, e a evitar até agora a 100% dar o leite em biberão. Porque lá está, ficamos com a vida completamente dependente daquele serzinho de 60 centímetros. E depois o outro senão é as minhas maminhas, para além de já estarem todas cheias de estrias, estão a ficar bué descaídas. E ainda só passaram 2 meses. Mas pronto, nada que não se resolva com uma vaquinha para eu depois ir a um cirurgião plástico pô-las empinadas outra vez. Não é uma coisa que me deixe bué preocupada. Claro que eu preferia ter as maminhas empinadinhas como tinha antes, mas não me tira o sono de todo. Também não sou do tipo de pessoa que gosta de fazer topless, e nunca fui do tipo de pessoa de andar sem sutiã, porque as minhas mamas sempre foram um pouco maiores do
do que o que é confortável para andar sem sutiã, mas, portanto, com o sutiã isto disfarça. E imaginem, elas ainda não estão muito más, mas já sinto muita diferença. Porque, imaginem, quando elas estão cheinhas de leite, estão ali todas rijas, todas bonitonas. O problema é quando eu dou de mamar e o Duarte esvazia a maminha, que é o correto a se fazer, e elas parecem saquinhos vazios. E isto ainda temos, no mínimo, mais 4 meses de amamentação exclusiva pela frente. Portanto, a ver, vamos. Isto, no máximo, elas ficam esticadinhas até ao chão, não vai eu tropeçar nelas. E eu às vezes tenho visões bem maradas. Desculpem, vamos passar à frente. Mas pronto, é isso. É os dois principais pontos negativos na amamentação. Mas faça todas as coisas positivas, eu acho que vale completamente a pena. E eu estou aqui a reclamar. E se há dias e alturas em que eu fico tipo, lá vou eu outra vez, apetecia-me estar aqui na minha tranquila, a tirar um tempinho para mim. A verdade é que quando eu estou a dar de mamar, eu gosto muito daquele momento. É um momento em que eu tenho ali o bebé só para mim, estamos os dois a tocar um no outro, muitas das vezes a olhar nos olhos um do outro, e é incrível ver o quanto ele se acalma quando está a mamar. Ele pode estar a chorar imenso, pode estar chateado, pode estar rabugento, pode estar a cair o mundo inteiro. Eu pego nele e meto no meu peito e ele acalma-se. É remédio santo. E é tão incrível ter esse poder no meu corpo, estão a perceber? Eu às vezes ponho-me a pensar, tipo, se eu não desse de mamar, a minha vida era 1000 vezes mais difícil, porque eu não tinha este poder que é o dar de mamar, que acalma o bebé em 99,9% dos casos. Tipo, na dúvida, se vocês não sabem o que fazer, ponham o bebé a mamar, que vai resultar. Se ele está a chorar porque tem sono, vocês põem na maminha e ele adormece. Se ele está a chorar porque tem cólicas, vocês põem na maminha e o leite materno tem efeito analgésico e alivia. Se o bebé está a chorar porque está com vontade de fazer cocó e não consegue, vocês põem na maminha e ao fim dos minutos ele consegue libertar tudo. E é bué satisfatório, eu sei. Tipo, vocês percebem que são mães quando começam a apreciar coisas bué maradas. Tipo, das coisas mais satisfatórias da minha vida neste momento é ouvir o Duarte a cagar-se todo. Ai, a sério, vocês não têm a noção. Porque não é pelo som em si, mas o facto de eu saber que lhe incomoda e que lhe dá dores e que ele fica desconfortável se não fizer cocó, depois quando eu ouço a fazer cocó finalmente, é tipo, yes, que bom, tipo, vitória. Então, olhem, é bem engraçado. E outra coisa também bastante peculiar, que eu nunca pensei dizer, e eu sei que isto só vai acontecer até ele começar a introdução alimentar e começar a comer comida, estão a ver? Em vez de ser só leite materno. Que é o facto de eu gostar do cheiro do cocó dele. Eu sei, estou a dizer isto na internet para toda a gente ouvir, mas eu não sou a única, eu sei que não sou a única, portanto, mães desse lado acusem-se. Eu sei que nem toda a gente vai concordar comigo, mas eu tenho a certeza que há aí alguém que é mãe ou que... ia dizer, ou que é mãe ou que já foi, mas credo, isso é um pouco mórbido. Mas pronto, tenho a certeza que há alguma mãe aí desse lado que se relaciona comigo, se identifica comigo. Porque o cheiro do cocó dos recém-nascidos, principalmente, eu não sei como é que é para os bebés que são alimentados com leite artificial, mas para os bebés que são amamentados, o cocó praticamente não tem cheiro. O cocó e o xixi, mas pronto, o cocó é aquela cena que uma pessoa espera sempre mais que cheire mal. E não cheira mal, é um cheiro assim, meio doce, mas não um doce que chega a ser enjoativo. Estão a perceber? É bem peculiar, não dá para comparar com nada, mas a verdade é que até é um cheiro agradável. O que eu nunca pensei dizer. Então, lá está, trocar as fraldas. Eu pensei que no início me fosse incomodar. Não que eu seja... Aliás, eu não sou uma pessoa nada enojada, principalmente com um bebé, não é? Ainda por cima, o meu bebé. Eu sabia que não ia ter nojo, mas pensei que me incomodasse mais ou que me aborrecesse. E não, eu fico... Imaginem, eu posso trocar fraldas 50
Posso trocar fraldas 50 vezes por dia, que não me importo. Posso dar de mamar imensas horas por dia, que não me importo. Agora, há uma coisa que eu não gosto nada de fazer e que me irrita, que é esperar que o bebê adormeça. E eu já vi, não sei onde, mas já vi uma mãe a dizer a mesma coisa, que é: porquê é que os bebés demoram um bué de tempo a adormecer? E eu não sei, eu acho que o que me irrita na cena de tentar que ele adormeça e de esperar que ele adormeça é que eles não adormecem logo. Então eu fico bem naquela: será que... Imaginem, se eu soubesse... Se alguém me dissesse, tipo, Deus, imaginem que Deus falava comigo e dizia: Bárbara, embala o teu bebê durante, nem que seja, tipo, meia hora, que ele depois vai adormecer. Eu ficava tipo: ok, meia hora, é bom tempo, mas eu já sabia que ao fim daquela meia hora ele ia adormecer. Agora, o que me frita a cabeça é que eu começo a embalar e ele ou continua a chorar ou fica bué atento e parece que não vai adormecer tão cedo. Eu não sei se ele vai adormecer dentro de 5 minutos ou de 1 hora, ou se não vai adormecer de todo. Estão a perceber? E o facto de eu sentir que estou ali a perder bué de tempo e não saber sequer se ele vai adormecer deixa-me bué impertinente. E é sem dúvida o meu maior defeito, acho eu, enquanto mãe, é a impertinência que eu tenho, a impaciência ao tentar adormecer o Duarte. E felizmente o Ricardo é incrível nessa parte. Ele tem muita paciência para estar o tempo que for preciso com o Duarte ao colo, e o Duarte se calhar também sente, não é? Mas o Duarte adormece muito, muito mais facilmente no colo do Ricardo do que no meu, porque ele no meu colo fica muito mais irrequieto, porque ele sente o cheiro do leite. Estão a perceber? Ele sabe que as maminhas estão aqui. Então, por mais que ele esteja com sono, ele mete-se à procura do leite para mamar mais e acaba por não se deixar dormir tão facilmente. No colo do Ricardo, como ele sabe que ali não é o sítio para comer, ele fica ali e pronto, e acaba por adormecer muito mais facilmente. Acredito que seja uma das razões. Obviamente ele também adora o Ricardo, também muito possivelmente por causa do facto de ter sido o primeiro contacto humano que ele teve assim que saiu da minha barriga foi no colo do Ricardo, a fazer pele a pele. Contacto pele a pele que normalmente é feito com a mãe, mas como eu fiz cesariana e estava muito, muito frio naquela altura, não pôde ser feito comigo, então eu pedi para que fosse feito com o Ricardo, e felizmente, e é das coisas que eu mais agradeço de terem respeitado no meu plano de parto, foi isso. Eles respeitaram, levaram o Duarte logo para o pé do Ricardo, meteram dentro da t-shirt do Ricardo em contacto direto com a pele, e ele ficou lá durante uns tempos. E eu acredito que isso também tenha criado assim um vínculo entre eles os dois muito, muito forte, e nota-se imenso o quão facilmente o Duarte se acalma no colo do Ricardo em comparação com toda a gente, e muitas das vezes em comparação comigo também. Claro que ele comigo também se acalma e nota-se que ele gosta de mim, obviamente, apesar de tudo. A grande parte das necessidades do que ele conhece é meu. Sou eu que dou de mamar, o som do meu batimento cardíaco, da minha respiração, da minha voz, foi aquilo que ele ouviu durante 10 meses em que esteve aqui dentro. Portanto, é normal que ele sinta isso comigo, mas eu noto que com o Ricardo o conforto e a calma que ele sente é muito similar à minha, e eu tenho quase a certeza que se deve a essa hora de contacto pele a pele que eles fizeram os dois sozinhos. E ainda bem que isso aconteceu, porque ver a diferença que isso fez e pensar se ele não tivesse feito esse contacto pele a pele com ninguém, no que é que isso poderia significar, se seria mais difícil lidar com ele, se ele seria um bebê mais inseguro ou mais inconsolável, não sei, mas olhem, é muito fixe o facto dele gostar tanto de estar com o Ricardo e do Ricardo ter tanta paciência para o adormecer e para estar horas e horas a fio com ele no colo. Eu sabia que tinha feito uma boa escolha ao escolher o Ricardo como pai do meu filho, mas como o Ricardo nunca tinha tido contacto com crianças, ele não sabia bem o que era isso, e não gostava, ou pelo menos ele achava que não gostava de bebés ou de crianças, não demonstrava assim grande vontade em ter bebés, ou
dizia que todos os bebés eram feios e que não tinha... Pronto, eu achava que ele ia ser menos pai babado, estão a perceber? E ele é tão pai babado que eu nunca pensei, juro. Ele ainda é pior que eu. E olhem que eu já sou bastante babada com o Duarte. Ele é tão preocupado, tão dedicado e tem tanta paciência que eu não estava à espera, juro. Portanto, estou muito contente e é muito fixe vê-lo neste novo papel. Principalmente eu ter vivido a minha vida toda sem um pai, ver que escolhi um bom pai para o meu bebé deixa-me muito descansada, independentemente do que possa eventualmente acontecer na nossa vida. Mesmo, e batendo na madeira 3 vezes, mesmo que nós um dia nos separemos, o que esperemos que não aconteça, eu sei que ele vai continuar a ser um pai presente e um pai dedicado e esforçado, e isso deixa-me tão mais descansada, porque eu odiaria que acontecesse com ele, mesmo que aconteceu comigo. Não que eu me tenha tornado uma pessoa traumatizada nem nada do género, mas olhem, gostaria de lhe dar uma família a um pai como deve ser, não é? E eu acho que consegui fazer isso, portanto, boa Bárbara. E pronto, olha, já estou aqui a falar há 45 minutos, oh meu Deus, eu estou uma fala barata hoje. E viram, comecei o episódio praticamente sem temas, e embora não tenha aqui a minha cábulazinha que eu costumo ter, acabou por correr bem, portanto, se calhar sou melhor do que penso. Mas pronto, ia deixando cair o microfone. Pronto, olhem, vou-me embora. Acho que por esta semana está. Espero que vocês estejam bem. Não sejam garganeiros com esta cena toda do desconfinamento e agora não vão ao cabeleireiro e à manicure todas as semanas, faz favor. Vamos tentar continuar a sair o menos possível, pelo menos para dar tempo para as pessoas continuarem a ser vacinadas, embora agora esta cena toda da vacina da AstraZeneca está uma confusão, mas para as pessoas continuarem a ser vacinadas, para a imunidade de grupo aumentar e... eu só peço que na altura do Natal isto já esteja tudo mais normal possível. Eu sei que não vai estar 100% normal, não é? Como era em 2019, por exemplo, mas que já possamos estar com as nossas pessoas e andar na rua, mesmo que seja de máscara, que possamos andar na rua livremente, pelo menos na altura do Natal. E olhem que eu estou há quase um ano, portanto, senhor vírus, senhores cientistas, toca a trabalhar e nós, enquanto comuns mortais, só temos que nos portar o melhor possível para que isso seja possível. Porque senão vamos dar todos em maluco e acho que o planeta implode com a frustração coletiva que se faz sentir nesta altura. Portanto, olhem, um grande beijinho, protejam-se, protejam os outros e vemo-nos para a semana. Um grande beijinho. Tchau, tchau!